manifestaram, aí crianças perguntam, jovens perguntam, homens perguntam, é uma pergunta que a vida toda o povo faz para mim, né? E agora vai ter mais gente para me ajudar a explicar sobre essa questão de vinho aí, tá bom? Então, o vinho nos tempos do Antigo Testamento, cujo versículo tema está em Números capítulo 6, versículo 3, que diz assim, ó: de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho ou vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uva, nem uvas frescas, nem secas comerás. Aleluia! Então, vamos lá, a gente vai continuar. A Bíblia descreve os maus efeitos do vinho embriagante. Então, o vinho embriagante, que é condenado pela Bíblia, ele traz maus efeitos. Vamos ler aqui Gênesis 9, do 20 ao 27. Gênesis 9, do 20 ao 27, fala aqui de um caso como esse aí, do problema do vinho que embriaga. Olha aí. Noé, Gênesis 9, 20. Noé era agricultor e foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uva. Um dia Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costa e com a capa cobriram seu pai que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Né? Olha que terrível, né? Noé, depois do dilúvio, plantou lá a vinha, e aí colheu uva, fez vinho, bebeu, ficou bêbado. Estando bêbado, ficou nu. As pessoas que ficam bêbadas, seja por vinho, por cerveja, por álcool, elas manifestam comportamentos inadequados. Eu conheço pessoas que são carrancudas e quietas, bebem, fica falador, fica falando, zombando, dando risada de tudo. Conheço pessoas calmas, que bebe e fica violento, agressivo. A maioria, aliás, né? E assim por diante. Cai na rua, se machuca, bate a cabeça, não sabe onde está, se perde, né? Dorme no meio do mato, passa a noite na rua. É muito terrível, né? Olha lá. Noé plantou uma vinha, fez a vidima, fez vinho embriagante de uva e bebeu. Isso levou à embriaguez, à imodéstia, à indiscrição e à tragédia familiar, em forma de uma maldição imposta sobre Canaã. Nos tempos de Abraão, o vinho embriagante contribuiu para incesto, que resultou em gravidez nas filhas de Ló. Misericórdia, hein? Olha aí, Gênesis 19. Gênesis 19, do 31 ao 38. Vamos lá. Ó, a origem dos Moabitas e dos Amonitas. Eu vou ler do 31. Certo dia, a filha mais velha disse para a mais nova, filha de Ló: o nosso pai já está ficando velho, e não há nenhum outro homem nessa região. Assim,
não podemos casar e ter filhos, como é costume em toda parte. Venha cá, vamos dar vinho a papai até que ele fique bêbado. Então nós nos deitaremos com ele e assim teremos filhos dele. Naquela mesma noite elas deram vinho ao pai e a filha mais velha teve relações com ele. Mas ele estava tão bêbado que não percebeu nada. No dia seguinte, a filha mais velha disse para a irmã: eu dormi ontem à noite com o papai, vamos embebedá-lo de novo hoje à noite e você vai dormir com ele. Assim nós duas teremos filhos com ele e conservaremos a sua descendência. Nesta noite tornaram a dar vinho ao pai e a filha mais nova teve relações com ele de novo, e ele estava tão bêbado que não percebeu nada. Assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A mais velha teve um filho, a quem deu o nome de Moabe, e ele foi o pai dos moabitas de hoje. A mais nova também teve um filho e pôs nele o nome de Ben-Ami, e ele foi o pai dos amonitas de hoje. Amém? Então, olha que terrível. Ló, se ele não caísse nessa de beber, jamais ele cometeria um incesto, né? Ele foi induzido ao erro, a bebida facilitou a execução dos planos da filha, das duas filhas, e aí saíram duas nações que não provinham de Deus, amém? Não creram em Deus, não se renderam a Deus, se renderam às idolatrias, às feitiçarias e foram inimigas do povo de Deus. Sempre deram trabalho contra Deus. Muito ruim. Devido ao potencial das bebidas alcoólicas para corromper, Deus ordenou que todos os sacerdotes de Israel se abstivessem de vinho e de outras bebidas fermentadas durante a sua vida ministerial. Deus considerava a violação desse mandamento suficientemente grave para motivar a pena de morte para o sacerdote que cometesse essa desobediência, né? Isso está em Levítico 10, 11. Levíticos 10, 11. O livro de Levíticos, ele conta uma história posterior a de Noé e de Ló, né? Levíticos 10, 9 e 11, até o 11. Está escrito assim, ó, nem você nem seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja. Se fizerem isso, morrerão. Todos os seus descendentes também deverão obedecer essa lei. Vocês devem estar em condições de fazer diferença entre o que é e o que não é sagrado, entre o que é impuro e o que é puro, e devem ensinar aos israelitas todas as leis que eu, o Senhor, dei a eles por meio de Moisés. Amém? Então hoje eu encerro aqui essa parte de leitura bíblica falando sobre vinho e amanhã a gente continua. Amanhã nós continuaremos. Oh, glória, glória a Deus. Então tá aí, né? A gente aprendeu sobre os 3 vinhos. O vinho fermentado, que é o Yahrim, todo tipo de vinho, que aparece 141 vezes no Antigo Testamento, certo? Falei aqui sobre o Tirosh, que aparece 38 vezes no Antigo Testamento, que é o suco da uva, acabado de fazer, mas que vai virar Yahrim, que vai ser colocado para envelhecer. E tem o Shecar, que é todo tipo de bebida alcoólica, todo tipo de vinho, vinho da uva,
da tâmara, da maçã, da romã, fruto da palmeira, qualquer bebida alcoólica é o shecar. E aí hoje a gente acabou falando aqui sobre Noé, que ficou bêbado, e aí ficou nu, e ele mesmo foi e amaldiçoou depois o filho que viu ele nu, certo? E também falamos das filhas de Ló, que estavam em idade já de ser mãe, e não tinha homens para casar com elas segundo as regras que se tinha dali, né? Elas não poderiam casar com qualquer homem, elas não iam casar, para não ficar sem filho e para não deixar a linhagem de Ló morrer ali, elas tiveram a maldita ideia de falar, vamos embriagar o nosso pai. Daí elas foram embriagar o pai e deitaram com ele e deram nação aos amonitas e os moabitas, duas nações sem Deus e que foram inimigas do povo de Deus. Amém? Né? Esse negócio de bebida vem muito à tona no final do ano, né? Geralmente você vai para casa de algum parente, sempre tem os parentes que não são convertidos, não são servos de Deus. Até os que se dizem convertidos, né, sempre ganham uma champanhe no trabalho, ganham um vinho e tal. E eu nunca bebi, nunca. E aí, que isso, rapaz? Tá entre família, tal. Aquelas conversas, né? Fala, não. Então, entre família, vocês são crentes aí, mas o único que é mensageiro aqui sou eu. O único que sobe no altar sou eu. Então, quer beber, se vira pra lá, mas não me põe no meio, não. Era assim que eu falava.